nosso caminho para podermos ter comunhão com Deus. Jesus Cristo é Deus em forma de gente. E se é Deus em forma de gente, nós o adoramos como tal, como Deus, como dono da nossa vida, como Senhor da nossa vida. E se nós o chamamos de Senhor da nossa vida, o alvo de abrirmos a Bíblia e aprendermos sobre Ele não é apenas para admirá-lo. Muitas pessoas têm muitos fãs. Muitas pessoas têm muitos fãs. Inclusive, Jesus tem muitos fãs e muitos admiradores. Mas Ele nunca aspirou isso. Ele nunca desejou fãs e admiradores. Jesus sempre procurou gente que o seguisse. Gente que estivesse andando nos seus passos. Que confiasse nele o bastante, de todo o coração, a ponto de permitir que a sua própria vida fosse remodelada de acordo com ele, de acordo com a vontade dele, de acordo com a pessoa dele. Então, quando nós abrimos a Bíblia, nós sempre procuramos fazer assim. Sempre procuramos encontrar na Bíblia orientação para que nós possamos seguir e obedecer ao nosso Salvador. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos ler uma passagem bem conhecida no Antigo Testamento. É interessante, o Antigo Testamento antes de Cristo, mas ainda assim aponta para Cristo, aponta para Jesus. Mas antes de ler a Bíblia, eu queria pedir que a gente mais uma vez tivesse um breve instante de oração, pedindo especialmente para o Espírito Santo que nos ajude a compreender, nos ajude a entender. A Bíblia, curiosamente, ela é um livro conhecido por muitas pessoas, mas muitas pessoas entendem a Bíblia como uma peça de literatura, ou até mesmo como um livro misterioso e estranho, uma vez que contém diversas histórias que não estão numa sequência cronológica necessariamente. Para muitas pessoas, a Bíblia, embora seja muito conhecida, o livro mais produzido na história da humanidade até hoje, ela não passa de um livro. Por isso nós precisamos, nosso coração entregue, disponível para Deus, para que o Espírito de Deus nos ajude a ultrapassar essa barreira da mera literatura e ver a Bíblia no nosso coração, experimentar a Bíblia como verdadeira palavra de Deus, mensagem de Deus para o meu coração, mensagem de Deus para a sua vida, para dirigir sua vida, para responder às suas perguntas, para dar direcionamento para a sua caminhada hoje, nesse domingo, aqui dentro, lá fora, e amanhã segunda-feira é feriado, você não vai ter que enfrentar o trabalho, mas depois de amanhã, terça-feira, a palavra de Deus é para nos dirigir a vida. Então, nós precisamos da luz do Espírito Santo para a gente poder entender. Então, feche seus olhos e peça isso para a sua própria vida. Peça que o Espírito Santo te abençoe, lhe dirija, lhe ilumine, para que a palavra que a gente vai partilhar aqui fique clara para o seu coração, mais do que para a sua compreensão intelectual, racional, mas para a sua vida mesmo. Peça por você, mas não deixe de pedir também pelas pessoas que estão dividindo esse momento com você. Porque a caminhada, seguir e obedecer a Cristo é difícil, mas sozinho é mais difícil ainda. Há pessoas aqui que fazem parte da sua família da fé, que seguem o mesmo Cristo, que querem obedecer ao mesmo Cristo. Peça essa bênção de luz do Espírito Santo para a vida dos seus irmãos também. E, por favor, me inclua na sua oração. Vamos orar em silêncio? Bondoso Deus, Senhor Todo-Poderoso, soberano Rei de todo o universo, nós agradecemos de todo o nosso coração
antes de mais nada, pelo privilégio de podermos falar com o Senhor, de entrar na presença do nosso Rei sem grandes cerimônias, mas tão somente com um coração sincero, aberto e verdadeiro diante do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos proporcionou isso através de Jesus Cristo, que abriu o caminho na tua direção. Obrigado, Senhor, porque não fomos nós que precisamos te encontrar, te alcançar. Obrigado porque o Senhor tomou a iniciativa e veio na nossa direção. O Senhor veio ao mundo no teu Filho para nos reaproximar de ti. Muito obrigado por isso, Senhor. Nós não temos nenhuma vaidade, porque nós reconhecemos que somos pecadores, como qualquer pessoa. Mas nós nos sentimos muito agradecidos, porque a mensagem do teu Evangelho chegou ao nosso coração e o teu Espírito Santo despertou a compreensão da nossa mente, dos nossos sentimentos, de todo o nosso ser, e nos fez nos curvarmos diante de Jesus Cristo, encontrarmos na cruz de Cristo a certeza do perdão dos nossos pecados e a confiança de que podemos, através dele, nosso Senhor Jesus, ter comunhão contigo. Muito obrigado porque nós, pecadores e pecadoras, ainda somos, hoje podemos falar com o Senhor. Nessa oração nós pedimos, como cada pessoa aqui, na sua oração pessoal fez nesse momento, nós pedimos que a luz do teu Espírito Santo repouse sobre cada uma das nossas mentes e corações. E que ao abrirmos as Escrituras, nós tenhamos compreensão mais do que intelectual, nós tenhamos compreensão existencial, dada pelo Senhor, da mensagem que o Senhor quer nos transmitir nessa manhã. Dirija o nosso coração, nós queremos trazer a nossa mente cativa do Senhor. Queremos depor as nossas defesas, queremos abaixar as nossas autoproteções e queremos estar com o coração aberto, com a mente lúcida, mas com o coração profundamente aberto, para ouvirmos tua voz e concordarmos contigo e nos curvarmos ao Senhor. Por isso, ó Deus, Espírito Santo, nos dê a tua assistência, porque nós não desejamos que nenhuma palavra humana seja meramente persuasiva, mas nós desejamos que seja o Senhor a tocar no fundo das nossas almas, para que nós possamos voluntariamente, docemente, nos curvarmos à verdade do Evangelho. Em nome de Jesus nós pedimos isso e para a glória do Senhor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia numa música que não está nos Salmos. Quando a gente pensa em música, a gente pensa logo nos Salmos, não é? Mas uma música que nós acabamos de cantar ainda agora. O Espírito do Senhor está presente para consolar, carvalho de justiça, que está em que livro da Bíblia? Isaías, muito bem. Alguém sabe o capítulo? 61. Exatamente, a gente foi. Muito obrigado, Senhor. Pelo menos essa passagem eu conheço. E sabe o endereço. O Salmo 23 e 91 também, com certeza. No seu departamento. Isaías 61. Tão bom quando a gente sabe o endereço, hein? Exercite-se. Leia mais a Bíblia. Memorize onde estão essas passagens significativas para você, porque é muito bom para quando você estiver precisando, você não precisar contar com o pastor para saber onde está. No máximo, contar com o Google para encontrar. Esse capítulo é um capítulo breve da Bíblia, curto, mas muito significativo. Isaías 61, se alguém perto de você estivesse em Bíblia, dê uma carona na sua, por favor. Eu quero ler, gostaria que você acompanhasse com toda atenção. Esse é o primeiro texto dessa breve reflexão. Hoje temos a ceia do Senhor. Eu quero ser bem direto, bem objetivo, explicar o que a Bíblia diz. O profeta Isaías, antes da gente ler, só para a gente se situar bem, o profeta Isaías
quando ele quando ele recebe de Deus essa profecia de esperança, esse texto que nós vamos ler agora é uma profecia de esperança. Israel era uma nação subjugada, possivelmente pelos assírios, uma das grandes potências da antiguidade, havia invadido Israel, havia levado uma boa parte do povo cativa, e era um momento de muita tristeza, de muita angústia, das pessoas se sentirem aprisionadas, com seus direitos mais elementares cerceados, a sua liberdade tolhida, debaixo do domínio de um império muito hostil, muito agressivo. Mas Isaías recebe de Deus, nessa passagem que nós vamos ler, recebe uma profecia de esperança. Na verdade, Isaías ele tem dois grandes momentos no seu livro. Até o capítulo 39, Isaías tem 66 capítulos, até o capítulo 39, as palavras de Isaías são palavras de muita angústia, descrevendo a dor que o povo passava e até mesmo explicando o porquê daquele momento, daquela circunstância que o povo passava. E ele dizia: olha, a gente se afastou de Deus, e Deus está nos dando um corretivo. Está dizendo em palavras bem simples, e isso tudo é para que a gente volte para Deus, Então ele vem falando isso até o capítulo 39. Quando chega no capítulo 40, Deus fala para Isaías que é o momento de dar uma pega leve, Isaías, né? Agora pega leve, pegou pesado, agora pega leve. O capítulo 40 é um outro capítulo bem conhecido de Isaías, uma expressão, ele começa dizendo: consolai o meu povo, diga que o tempo da sua luta está chegando ao fim. Eles já receberam o corretivo que precisavam receber. E aí então Isaías começa a apontar para uma restauração da nação de Israel. O povo sairia do cativeiro, e isso só aconteceria um bom tempo depois, porque na verdade se sucederam alguns cativeiros, né? Depois do cativeiro sob o domínio dos assírios, depois vieram os babilônios, depois dos babilônios vieram os persas, e só depois, só no final, só com os persas é que houve esse retorno dos cativos do Império Persa, porque o que acontecia é que um império vinha dominando o outro, né? E aí eles nem precisavam sair muito do lugar, porque o império mais forte vinha, dominava a capital do império anterior, e quem estava cativo virava troféu de guerra. Então o povo de Israel foi sendo sucessivamente prisioneiro de impérios diferentes, mas no final do certo tempo, quando o rei Ciro era o rei da Pérsia, Ciro tinha uma política mais flexível, permitiu que o povo de Israel voltasse a Jerusalém, reconstruísse o templo, reconstruísse a cidade, fizesse os muros e retomasse, pelo menos em certa medida, a normalidade da sua vida, embora continuasse sendo um povo debaixo do controle da Pérsia. Pois então, no capítulo 61 é uma dessas palavras de conforto e encorajamento, de esperança, que Deus está trazendo através de Isaías para o povo de Israel. É uma mensagem em dois tempos, aponta para duas realidades. Mas vamos à leitura. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus.
Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será reconhecida entre as nações. Os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Um noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante as nações. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Eu disse que essa profecia, essa mensagem, é uma mensagem em dois tempos. Não há dúvida nenhuma que quando Isaías escreveu isto, ele falava de uma forma mais imediata a respeito exatamente desta libertação que o povo teria na época de Ciro. Inclusive, em outra passagem, Ciro é citado nominalmente como aquele que faria esse movimento, permitir que o povo voltasse. Mas há uma outra ocasião na Bíblia que mostra para nós que esta mensagem de Isaías não teve apenas uma aplicação, até porque ela não teve aplicação plena no contexto de Israel, mas que essa passagem tem um significado mais amplo, que avança no tempo. E quem falou isso foi exatamente Jesus Cristo. Porque Jesus leu esta passagem na sinagoga da terra onde ele foi criado, da cidade onde ele foi criado. Jesus tinha começado o seu ministério e ele volta à sua terra natal. Natal não, a terra foi criada, a terra natal era Belém, mas ele não foi criado em Belém, ele foi criado Jesus de Nazaré. Então, na sinagoga de Nazaré, ele é convidado, ele era um pregador, um mestre, já era conhecido, e sempre que se chegava alguém conhecido numa sinagoga, era dada a oportunidade de fazer a leitura e trazer a mensagem. Jesus é convidado, sobe no pequeno púlpito que as sinagogas tinham e ainda tem, e lê uma parte deste texto. Esse episódio está registrado em Lucas capítulo 4. Não precisa abrir porque o texto é exatamente o mesmo. Jesus leu o versículo 1 e a primeira frase do versículo 2. Ele leu o versículo 1 inteiro e a primeira frase do versículo 2. E quando termina de ler a primeira frase do versículo 2, que é o ano aceitável do Senhor, ele enrola o rolo de Isaías, e a pregação dele talvez seja uma das pregações mais curtas que ele já fez. Ele diz: hoje se cumpriu o que acabamos de ler. Hoje se cumpriu o que acabamos de ler. Porque Jesus estava falando que essa expressão não se aplicava apenas à antiguidade, mas se aplicava a ele. Ele era aquele que Isaías estava, digamos, representando quando recebeu de Deus essa mensagem. E a partir daí, a partir dessa palavra de Jesus, anunciada lá na sinagoga de Jerusalém, essa profecia de Isaías passou a ser de Cristo para os seus, para aqueles que o reconhecem como Messias, para aqueles que entendem, que sabem que ele era o Messias prometido e que nele haveria de vir a libertação. O que Jesus faz é parar a leitura antes do dia da vingança do nosso Deus. Porque é como se ele estivesse dizendo: o tempo da cura é chegado. Eu vim falar de libertação,
Eu vim falar de uma possibilidade de uma vida nova, modificada, livre, verdadeiramente livre. O tempo da cura é a sua primeira vinda. O tempo do julgamento será na sua segunda vinda. O dia da vingança do nosso Deus, usando a linguagem de Isaías, o dia do julgamento é quando Jesus voltar. Ele primeiro veio de forma humilde, simples. No seu último final de semana, Jesus entra em Jerusalém como rei triunfante. Lembram-se disso? Como rei triunfante. Mas qual é o rei que entra montado em mula, em jumento? Não existe isso, não é? Mas essa profecia tinha sido feita no Antigo Testamento. Eis aí vem o teu rei, humilde e salvador, montado num jumentinho, cria de jumenta. Então Jesus, ele é o rei, mas ele é o rei que vem humilde, que vem na sua primeira caminhada anunciando: o reino de Deus está no meio de vocês. O reino de Deus está no meio, é chegado o reino de Deus. Abram os olhos e vejam que o reino de Deus é chegado. É o ano aceitável do Senhor, é o tempo da cura. Deus está chamando as pessoas para se aproximarem dele, para se voltarem para ele, para serem curados, para terem esperança. Mas o dia da vingança do nosso Deus vai chegar. Na sua primeira vida, Jesus veio com a palavra de cura, com a palavra de salvação. Mas ele não deixou de falar ao longo do seu ministério a respeito da certeza do juízo vindouro. Ele mesmo falou sobre isso. Mas o que eu quero enfatizar aqui é o fato de que Jesus assumiu para si essa palavra de Isaías. E o Novo Testamento ensina que essa profecia não é apenas uma profecia de Isaías para a nação de Israel, mas é uma mensagem, uma profecia do Messias para o novo Israel. Não é para um povo nacional, não é para um povo sanguíneo, mas é para um povo espiritual. Quando você olha o Novo Testamento, você percebe que a mensagem do Antigo Testamento, que era aplicada à nação de Israel, ela é amplificada para todos aqueles que recebem o Messias prometido de Israel, que a nação de Israel não reconheceu. O Messias prometido é Jesus, é aquele mesmo de Nazaré que leu essa passagem de Isaías e foi posto para fora da sinagoga. É assim que termina esse episódio. Jesus foi posto para fora da sinagoga e queriam matá-lo, e ele se esgueirou e não conseguiram executá-lo, não era chegado o momento. Mas é o Messias de Israel que foi dado não apenas para Israel, mas para todo que crê nele. Então essa palavra de Isaías é amplificada por Jesus. Ele diz: olha, se cumpriu hoje. E João, o evangelista João, diz lá em João capítulo, no seu evangelho, no capítulo 1, diz que Jesus veio para os que eram seus, de sangue, e os seus não receberam, mas a todos que o receberam, inclusive os judeus que o receberam, ele deu o poder de serem feitos, transformados em filhos de Deus. Aqueles que creem no Messias, aqueles que creem no seu nome. Esse é um privilégio que é estendido pelo Evangelho para todas as pessoas, todos que são alcançados pelo Evangelho. E é exatamente nesse ponto que reside o versículo que eu gostaria de dar foco para nós. É um foco bem agudo e bem direto, que é o versículo 10. Nós conhecemos melhor os primeiros versículos, mas é o versículo 10 que eu queria destacar para nós nessa breve reflexão. Podemos ler juntos o versículo 10? Vamos juntos. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como noiva que se adorna de turbantes, como noiva que se enfeita com as suas joias. Isso aqui é uma expressão de alegria.
Isaías diz: eu me alegrarei no meu Deus, porque Ele me cobriu de vestes de salvação. Ele me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. E é essa expressão que eu queria que a gente compreendesse na perspectiva do Evangelho. Quero dizer para vocês, irmãos, lembrar sempre a vocês que toda a Bíblia é palavra de Deus, mas é essencial que eu e você leiamos as Escrituras a partir do Novo Testamento, que a gente compreenda o Antigo Testamento a partir do esclarecimento que Jesus e os seus apóstolos vêm trazer. Porque quando lemos o Antigo Testamento, nós temos no Antigo Testamento um contexto judaico, uma característica específica de Israel. Mas Jesus vem, os seus apóstolos vêm e nos mostram que há um óculos adequado para a gente poder ler e enxergar com clareza a mensagem de Deus, sim, que está lá no Antigo Testamento. Então é a partir do que Jesus Cristo, revelação perfeita e final e inigualável de Deus, é a partir de Jesus Cristo que nós entendemos com clareza a mensagem que vem desde a antiguidade e que está registrada no livro sagrado dos judeus, que é o mesmo que nós temos como parte do nosso livro sagrado, que é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento da igreja protestante em geral é o mesmo texto que é usado pelos judeus, em ordem diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Então nós cremos que é a palavra de Deus, só que nós a lemos a partir do Novo Testamento. Jesus Cristo é o Messias. Eu quase digo assim: Jesus Cristo é o nosso Messias. Não. Jesus Cristo é o Messias de todos. Nós tivemos a alegria de reconhecer. Nem todos reconhecem, mas Ele é o Messias. Ele é o Messias em si. Então, o que essa expressão de alegria de Isaías significa? Isaías se vê como um privilegiado, a quem Deus amou e a quem Deus deu um novo destino, descrito aqui com as vestes de salvação e o manto de justiça, que são roupas de festa, que não se aplicam para um escravo, não se aplicam, não cabem. Uma roupa de gala, uma roupa de luxo, um vestido bonito, as irmãs aí gostam de vestidos bonitos, vestidos de festa, não cabem um povo escravo. Mas aí se sente privilegiado porque entende, vê que Deus, o seu Messias, o seu Senhor, a quem Ele serve, o amou e deu um novo destino para Ele. Lhe deu vestes de salvação e mantos de justiça. Como é que isso acontece na nossa vida? Nós que estamos do lado de cá e que recebemos essa profecia dada por Jesus numa nova perspectiva. Então eu gostaria, para que a gente entendesse isso, ver com vocês uma passagem no Novo Testamento que é correlacionada com essa. Não é o texto de Lucas 4. É uma palavra do apóstolo Paulo. Então, se você puder, bota o seu boletim aqui em Isaías 61 e vamos juntos à segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Segunda aos Coríntios, no capítulo 5. O apóstolo Paulo escreveu muitas coisas. O apóstolo Paulo vem de uma cultura judaica, não é? Ele estudou aos pés de um dos grandes mestres do judaísmo da sua época. Teve a oportunidade de estudar também o que hoje nós chamaremos de grandes universidades da sua época. Foi um homem privilegiado. E ele falou sobre muitas coisas da sua cultura judaica e mostrou como isso se aplica nessa nova condição, que é a nova aliança, que nós chamamos de Novo Testamento, a partir do que Jesus fez. 2 Coríntios, capítulo 5, eu leio para vocês os últimos versículos, a partir do versículo 18. Vamos virando isso para as coisas.
Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Vejam bem, vou ler de novo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. E é este versículo 21, que é o versículo irmão de Isaías 61:10. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você pode ler comigo 21 de novo? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Paulo começa essa passagem dizendo que Deus nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo. Deus nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo. Reconciliou por quê? Porque nós estávamos separados. Conciliar é reharmonizar, é reaproximar. Reconciliar é isso, é reaproximar aqueles que estavam rompidos. E é exatamente isto. Por causa do nosso pecado, pecado que está em cada um de nós. Por causa do nosso pecado, nós estamos naturalmente rompidos com Deus. É curioso que não é Deus que rompe conosco. É o nosso pecado que nos rompe da comunhão com Deus. Então o apóstolo Paulo diz: Deus nos reconciliou através de Cristo. No versículo 21, ele diz de uma forma muito sucinta, muito resumida, como ele fez isso. Ele diz que aquele que não conheceu o pecado, ou seja, está se referindo a Jesus Cristo, aquele que não pecou, o único ser humano que não pecou, aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós. Jesus Cristo não foi executado, talvez num olhar político, sociológico, num nível exclusivamente lógico e humano. Jesus foi vítima de uma grande injustiça. Ele foi executado injustamente no meio de um governo, por meio de um governo corrupto, governo marionete de Israel. Execução essa realizada por um governo totalitário, impositivo, tirânico, Roma. Mas o que as Escrituras nos mostram, nos ensinam, é que por trás dessa visão externa existe um significado espiritual nela, nesse acontecimento. E o próprio Jesus fala isto, isso é registrado por João, quando Jesus diz: ninguém me tira a vida, eu espontaneamente dou. E tem mais, eu tenho autoridade para dar e tomar de volta, porque esse mandato eu recebi do meu Pai. É o que João registra para nós. Então, por trás de todo esse esquema, toda essa história de injustiça, de tristeza, de dor, existe um plano divino para reconciliar a mim e a você com Ele. Jesus não conheceu o pecado, mas Ele voluntariamente se apresentou a Deus como sacrifício para pagar a pena dos nossos pecados. O sacrifício de Cristo é substitutivo. Jesus assumiu na cruz o lugar que era meu, o lugar que era seu. Jesus assumiu na cruz a minha dívida, a sua dívida.
A cruz de Cristo representa isto. A cruz de Cristo é profundamente injusta. Porque naquela cruz estava sendo morto injusto. Mas ela não é injusta apenas pelo lado humano, porque os homens foram injustos ao fazer isso. A cruz é injusta porque o sacrifício do Filho de Deus não foi porque ele precisava sacrificar por causa de si mesmo. É porque o sacrifício dele foi pelos injustos que somos eu e você. Aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, como se ele, Jesus Cristo, tivesse pecado, assume a nossa culpa, assume a nossa dívida na cruz, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E aí você entende por que essa passagem é paralela com Isaías 61:10. Porque aí Isaías está dizendo: eu me alegro no meu Deus, porque Ele me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Nós somos aceitos por Deus não porque nós sejamos justos, não porque nós sejamos bons, não pelas boas obras que nós possamos fazer, porque nenhuma boa obra é suficiente feita por nós, nenhuma boa obra é suficiente para pagar a dívida contra o Deus eterno. Seria como nós estarmos lavando a roupa suja numa água barrenta, numa água igualmente suja. Nenhuma boa obra é capaz de nos fazer aceitos diante de Deus. O apóstolo Paulo fala isso em Efésios capítulo 2, quando ele diz: nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não é algo que a gente produza, é presente de Deus, não vem das obras, para que ninguém diga: eu sou o cara. Essa expressão não está bem na Bíblia, não, mas é só para a gente entender, né? Para que ninguém se glorie nisso. O que aconteceu foi que Jesus Cristo pagou a nossa dívida, assumiu os nossos pecados, foi feito pecado por mim e por você, para que a sua justiça pudesse nos revestir. E assim nós pudéssemos ser aceitos pelo Deus que é justo, que é perfeito, que é impecável, que não admite pecado, mas estranhamente ama demais esses pecadores que somos nós. Por isso, Deus providenciou o meio para sermos reconciliados com Ele. Esse é o mistério e a revelação do Evangelho. É que nós recebemos vestes de salvação. Fomos cobertos com um manto de justiça. Salvação que não é nossa. Desde a antiguidade, desde o Antigo Testamento, a palavra de Deus diz: ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. A salvação é dele, Ele é o Salvador. Então Ele nos dá vestes que não são nossas, são as vestes dele, Jesus Cristo, o Salvador, e nos reveste com o seu manto de justiça. Não é justiça nossa, é justiça dele. Cobertos com esse manto de justiça, é claro que nós estamos falando metaforicamente, mas cobertos com esse manto de justiça, nós podemos ter a ousadia de falar com Deus, por exemplo, de ter a segurança de que Deus nos ouve, de que nós não somos mais inimigos de Deus, mas que Deus se tornou favorável a nós, se tornou propício a nós que somos pecadores. Essa mensagem de Isaías é super atual e é relembrada pelo apóstolo Paulo, quando lá no final da Bíblia, no livro que é considerado o mais assustador de todos, que é o livro do Apocalipse, que não foi escrito para assustar ninguém, mas as pessoas se assustam mesmo. No capítulo 7, João vê as pessoas que creram em Jesus Cristo, mas que já partiram. Ele tem essa visão. Elas todas estão diante do trono de Deus, no capítulo 7 do Apocalipse.
E o seu Cicerone, que ele chama de ancião, né? O seu Cicerone, nessa visão, pergunta para ele assim: João, quem são esses que estão com roupas brancas? E João responde: o senhor sabe muito bem, você pode explicar melhor do que eu. Ele diz, e aí o ancião diz: esses são os que vêm da grande tribulação, da luta da vida, mas lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Branquearam as suas roupas com o sangue do Cordeiro. E é por isso que estão diante dele. É por isso que não estão fugindo, não estão afastados, estão diante dele, podem adorá-lo. Porque eles não tinham roupas brancas, mas eles lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. É uma outra forma de falar das vestes de salvação, do manto de justiça. E Paulo, em uma outra ocasião, diz assim para os cristãos: ele diz assim: olha, vocês receberam roupas novas. Vocês agora foram justificados por Deus, não tenham medo de Deus, receberam roupas novas. Não guardem essas roupas no armário para voltar a vestir os trapos de mendigo. Vistam todos os dias essa roupa nova que Cristo providenciou para vocês. Isaías diz assim: eu vou saltar de alegria. Eu vou me alegrar no meu Deus, porque Ele me cobriu de vestes de salvação, me envolveu com um manto de justiça. É o que Cristo faz com todas as pessoas que confiam nele. Nenhuma dessas pessoas se torna uma pessoa perfeita. Absolutamente não. Ninguém deixa de ser pecador porque reconheceu a Cristo, ouviu o chamado do Evangelho e se entregou a confiança da sua vida para Jesus Cristo. Ninguém deixa de ser pecador, mas com toda certeza, aqueles que fazem de coração isso, que entregam o seu caminho a Jesus Cristo, creem que o que Ele fez na cruz foi para nos aproximar de Deus, para nos vestir de roupas de salvação e nos envolver com um manto de justiça. Todos os que fazem isso podem se considerar privilegiados. Privilegiados. Não melhores do que ninguém, porque em essência nós continuamos ser o que nós somos, pecadores. Mas o Senhor veio ao nosso encontro e nos trouxe a mensagem do seu amor. Lembre-se disso, irmão e irmã. E como o coral cantou, siga e obedeça a Cristo. Não porque se você não fizer isso, o pastor vai brigar com você. Deus me livre, Deus me livre. Mas faça isso porque reconhece o imenso amor de Jesus Cristo por você. Siga-o de todo o coração. Essas vestes de salvação e o manto de justiça não são apenas para você vestir quando tiver que bater na porta do céu, né? Opa, estou chegando aqui, deixa eu pegar aqui na minha bagagem as roupas brancas, vou vestir. Não, é para viver com Cristo, sempre, hoje e sempre. Porque a eternidade já começou, não é? A eternidade não começa depois da morte. A eternidade, ela é. Nós já estamos vivendo a eternidade. Então é para nós andarmos com Cristo agora. E eu espero que você, de todo o seu coração, não por uma palavra motivacional do pregador, mas que você de todo o coração possa fazer suas as palavras de Isaías. Eu vou me alegrar no Senhor. A minha alma vai festejar o meu Deus, porque Ele me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça. É isso, é exatamente essa realidade que isto aqui representa. É o que Cristo fez por mim e por você.